aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para mostrar o lance da vida do grande mestre Giovanni Vescovi, ou pelo menos um dos lances preferidos dele, porque ele teve bastante dificuldade em escolher algum dos seus preferidos, tanto que ele citou mais de um exemplo na entrevista, né? Um que foi a partida dele contra uma das irmãs Polgar, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque a partida é muito interessante. E ele escolheu também essa jogada na primeira rodada no Open de Groningen, em 94. Ele está de brancas contra um jogador de nome impronunciável, primeiro nome Stanislav, vamos chamar o cara de Stanislau, e o sobrenome depois vocês pratiquem bastante para conseguir falar, algum dia pode ser importante. Mas vamos lá, essa posição jogam as brancas e ganham, além de ter alguma ideia tática do que está acontecendo, tem que calcular com bastante precisão as variantes. Quem se sentir desafiado, fique à vontade. E aí? Alguma ideia? Eu acho que vale a pena citar que o Giovanni se orgulha por ser a combinação mais longa que ele calculou na vida dele, né? Isso não deve ser algo a se menosprezar. Bom, a gente tem que entender que tem que fazer algo mais ou menos rápido. Rock em alas opostas, ambos os lados atacando. Então não dá para jogar um lance quietinho, não vai ganhar, né? As opções, assim, é meio autossugestivo que tem alguma coisa acontecendo nessa coluna G. Então a gente tem que pensar em lances que forçam algo nesse sentido. Um lance como H6, eu jogo G6, dama F6, só que a dama volta para F8 e não tem nada muito claro. Então, se eu tentar começar com dama F6, as negras voltam dama F8, e as brancas, não há dúvida que as brancas estão melhores, mas não tem nenhum arremate direto. Só que aqui o Giovanni achou a bomba, torre por G7. Uma torre por um peão do rock do cara, né? Um peão que defende casas negras perto do rei, né? Percebe como o bispo de E8 não vai ajudar na defesa. Mas tem que achar como segue, né? Uma torre não é pouca coisa. Então, rei por G7, H6 cheque, aumentou o controle das casas negras, ganhou tempo no rei. Rei F8 é meio que única, porque se rei H8, dama F6 cheque e mate no próximo. Se rei volta para G8, eu basicamente ganho um tempo, colocando a torre em jogo, com torre G1. Então depois de H6, rei F8, e agora dama F6 exclama. Esse lance é importante, aumenta o controle sobre o rei das negras, mas também impede que as negras voltem com a dama para resgatar o rei negro por causa do mate em H8. Mas não está claro como é que o branco vai ganhar. Então, por exemplo, se as negras jogarem um lance de contra-jogo na coluna D, que faria sentido, por exemplo, D por E4, as brancas simplesmente ignoram e jogam torre G1. E a ameaça é torre G8 cheque, atrai o rei de volta para G7 e depois dama G7 mate. Atrai o rei de volta para G8 e depois dama G7 mate. Então essa ameaça é muito forte. As negras precisam fazer algo, a ideia natural seria tirar esse bispo para dar uma fuga para o rei. E bispo C6 é o mais natural, bispo D7 só dificulta a fuga das negras. E agora vem o lance essencial para a combinação funcionar, que é C3, exclama duas. Forçando a dama negra a escolher uma casa. E a gente vai ver que essa casa de C5 é uma casa muito importante. Se as brancas fossem imediatamente torre G1, depois de rei E8, a dama, além de ficar de olho em C5, ela eventualmente pode voltar para E7 e vai conseguir se defender. Então C3, dama E7 ainda leva mate em H8. Na partida foi dama C4 jogado, mas, por exemplo, dama D6 é um lance muito importante de ser considerado. Só que aí as brancas seguem expulsando a dama com E5. Dama vai para C7, de novo, não para D7 ou para E7, que tiram casas do rei. Torre G1, ameaça aquele mate bonitinho, dando a segunda torre. Rei foge. E agora, cavalo C5, a última peça que falta para participar do ataque e que tira a casa de fuga das negras. Uma técnica comum de ataque é, em vez de às vezes você só sair dando cheque, você joga um lance calmo tirando a fuga do rei, arma uma rede de mate e o cara não tem como escapar. Então dama D6 perde, logo depois de C3 o jogador de negra jogou dama C4 e agora a torre G1. Ameaça de torre G8, o preto não tem muitas opções. Se rei E8, a gente joga torre, não torre G8 cheque, porque o rei vai sair correndo, mas torre G7 e as brancas ganham em todas as variantes. Quem quiser aprofundar no cálculo contra as possíveis respostas das negras, eu acho que é um bom exercício, podem comentar no vídeo quem tiver alguma dúvida ou com as soluções. Mas o jogador de negras começou com dama D3 cheque, eu não posso ir para C1 com o rei,
Se não, dama E3 cheque, aproveita a torre no ar e as negras que ganham. Então depois de dama D3 cheque, as brancas vão para 1. Eu tenho que tentar abrir esse rei, a B2, cheque, rei por B2, dama E2 cheque, rei A1. E aqui as negras abandonaram, não tem o que fazer. A gente segue com a nossa boa e velha ameaça de sacrificar mais uma torre da mate. As negras têm que tentar fugir. Só que aí de novo cavalo C5, a dama não está mais em C4. Percebe que eu não tenho torre G7 nessa variante porque as negras começam a dar cheque e ter contra-jogo. Mas a dama teve que sair de C4. E aí cavalo C5, de novo peguei a casa e o mate é inevitável. Bom, quem gostou do lance, gostou do vídeo, dá um like. A partida completa eu vou deixar na descrição do vídeo. E amanhã eu libero a entrevista com o Giovanni. Até mais, pessoal.